O Âncora Livre visita hoje o Consulado-Geral do Brasil em Boston, com jurisdição em Massachusetts, em Maine, Vermont e New Hampshire. E o convidado especial de hoje é o embaixador Santiago Mourão. Ele falará sobre os serviços prestados à comunidade brasileira, as ações de apoio também oferecidas aos imigrantes com vulnerabilidade, iniciativas também culturais promovidas pelo consulado. Este, entre outros temas, acontecerão nesta entrevista que começa agora. Obrigado, Terezinha, por esta oportunidade para falar para todos os que nos escutam e nos olham do Rio Grande do Sul, o estado que eu gosto muito, pelo qual tenho um enorme carinho, e para esse programa Âncora Livre que estará passando lá, né, na região. Obrigado. O Consulado do Brasil, como todos os consulados, o Consulado do Brasil em Boston, eu sou Santiago Mourão, cônsul-geral do Brasil aqui em Boston, e eu atendo a comunidade brasileira nos 4 estados ao norte da Nova Inglaterra, são Massachusetts, Maine, Vermont e New Hampshire. É uma comunidade mais ou menos entre 420 mil e 450 mil brasileiros que temos aqui. É provavelmente a maior ou a segunda maior comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Embaixador Santiago Mourão, quais os principais serviços oferecidos pelo consulado à comunidade brasileira? Os serviços que presta o consulado são os serviços para atender a comunidade brasileira aqui no exterior, para assegurar que ela tenha aqui usufruto de todos os direitos as quais tem jus no Brasil, como qualquer cidadão. Portanto, a nossa função aqui é atender os cidadãos brasileiros, essencialmente através do provimento de todos os documentos necessários e da atenção àqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão necessitados de alguma ajuda. Quais as mudanças recentes nos procedimentos consulares? Como eu disse, isso é uma comunidade muito grande e estamos, neste momento, vivendo um momento de alguma tensão e alguma ansiedade da comunidade brasileira em função de alterações nas regras de imigração aprovadas e implementadas pelo novo governo americano. Nesse quadro de ansiedade, como eu digo, e de preocupação dos brasileiros, a demanda por novos documentos, essencialmente passaportes e, mais importante, registros de nascimento, quadruplicou nos últimos 3 meses. O número é enorme, a quadruplicação. Para nós implica muito mais trabalho, mas estamos muito satisfeitos, porque isso quer dizer que a comunidade brasileira se conscientizou da necessidade de ter em dia os seus documentos. É bom lembrar, isso para a comunidade brasileira que está no exterior, não é bem o caso para a comunidade brasileira que está no Brasil, que é fundamental ter o passaporte, porque o passaporte não é apenas um documento de viagem, como nós temos o hábito de utilizar no Brasil. Aqui é um documento de identificação, então é fundamental ter o passaporte. O registro de nascimento é fundamental também. Eu lembro que os filhos de brasileiros que nasceram nos Estados Unidos são americanos.
por conta da legislação americana. Isso significa que, na eventualidade de uma saída, seja por deportação, seja por outros mecanismos, desses brasileiros para o exterior, principalmente em caso de deportação, sendo os filhos americanos, eles não podem ser deportados junto com os pais. Portanto, se não estão registrados no Brasil, é possível, embora ainda não tenha ocorrido com a comunidade brasileira, que os pais e os filhos sejam separados e os pais e os filhos irem para a adoção. Não aconteceu ainda, graças a Deus, com a comunidade brasileira, mas a minha ansiedade é brutal. Mas já aconteceu com nacionais de outras nacionalidades, venezuelanos e alguns orientais. Qual o apoio prestado às famílias de brasileiros que foram detidos ou que estão em processo de deportação? Como todos os consulados, nós temos o serviço de atendimento aos brasileiros. Esse serviço de atenção aos brasileiros prevê, claro, como nós fazemos, e fazemos com muita regularidade, visitamos as prisões, visitamos os hospitais, acompanhamos a comunidade brasileira em todas as suas necessidades, sempre que possível. Além disso, este consulado tem o serviço de uma psicóloga e uma advogada, e prestamos os serviços iniciais de acompanhamento psicológico e de acompanhamento legal aos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade. Além disso, temos o EMUB, que é o Espaço da Mulher Brasileira. Esse é o setor do nosso consulado, cuja função essencial é acompanhar as mulheres da comunidade em situação de vulnerabilidade, seja por violência contra a mulher, seja por necessidades de outra ordem, estão sempre sendo atendidas via telefone, e-mail e pessoalmente. Recentemente, conseguimos o apoio voluntário de alguns psicólogos que estão aqui na região de Boston, de Massachusetts, e que estão nos ajudando também voluntariamente desse serviço de acompanhamento dos brasileiros e das brasileiras em situação de vulnerabilidade e os que estão detidos ou presos, tá? Enfim, já estão condenados. Quais as iniciativas culturais promovidas pelo Consulado Geral do Brasil em Boston? O consulado tem função, tem a expectativa de acompanhar e de poder oferecer à comunidade brasileira aqui programas, tanto culturais, usando o nosso espaço aqui, quanto fundamentalmente educacional, no sentido de que estamos treinando professores de português aqui e voluntários que queiram também oferecer os serviços de educação para os filhos, para as crianças brasileiras não perderem a língua, poder continuar falando português e principalmente continuar essa vinculação com as suas origens, o português como língua de herança e principalmente português como língua funcional para melhorar a capacidade e a possibilidade dessa comunidade ter melhores perspectivas de emprego aqui, porque dominam uma língua como melhor uma língua como é o português. Algum estímulo para lançamentos de livros, lançamentos musicais brasileiros? Fazemos isso com alguma frequência. Temos aqui lançado vários livros e principalmente temos um contato muito intenso com a comunidade de escritores brasileiros nesta região que nos surpreendem o tempo todo, porque são muitos e temos lançado os livros desses escritores brasileiros aqui. Temos feito seminários, principalmente para as mulheres, na área de empreendedorismo, na área de informações fundamentais
como prevenção de câncer de mama, como prevenção da violência contra a mulher. Temos feito programas culturais, shows e concertos aqui, mas, obviamente, toda essa área está um pouco adormecida nestes tempos, porque realmente a nossa fundamental prioridade agora é atender a comunidade brasileira no sentido de fornecer os documentos que são necessários para aumentar a tranquilidade deles aqui nos Estados Unidos. Qual a relação do consulado com as instituições locais, como o Grupo Mulher Brasileira? Temos uma boa relação, é a nossa função, com as autoridades locais, tanto do governo de Massachusetts quanto dos governos dos 4 estados que estão sob a nossa égide, quanto das várias municipalidades, Boston e não somente essa, mas outras como Framingham, Marlborough, etc. Conhecemos e temos esse relacionamento. A nossa função essencial aqui é, no momento de aconselhar os brasileiros a procurar ajuda, que o consulado não tem condições de fazer, ele possa se dirigir às entidades do Estado ou do município que podem lhe atender. Mas, além disso, temos uma excelente relação com a comunidade brasileira e com as suas lideranças, com as quais temos contatos permanentes, porque é de lá que obtemos as informações de quais são as necessidades dessa comunidade e nos preparamos melhor para atendê-la melhor. Qual a mensagem ao cidadão brasileiro e à comunidade de uma forma geral? A nossa função aqui como ele disse, em 2 níveis fundamentais. Primeiro, atender o cidadão brasileiro que aqui mora individualmente. Para ele, o recado é básico. Olhe a gaveta, veja como estão os documentos, se estão todos em dia. Faça os seus documentos, mantenha os documentos em dia. Não se deixe levar por as fake news, que são muitas, e que criam terror, e que criam medo, e que criam pânico na sociedade, inclusive deixam as pessoas sem vontade de sair ou com medo de sair. Não faça isso, seja precavido, mas não caia em situação de temor ou de desespero. Por quê? Porque sob o temor, sob o desespero, não se tomam decisões corretas. O que precisa fazer todas as famílias que estão no exterior, e nesta minha área eu digo isso, repito com muita frequência, é ter um planejamento de imigração. O que isso significa? Cada família terá o seu. Significa saber se quer ficar aqui, quanto quer ficar aqui, o que fazer com os filhos, e para isso é fundamental, 1, ter toda a documentação, 2, ter os filhos registrados no Brasil, e 3, é isto aqui, atenção, porque é fundamental, consulte um advogado da sua confiança, para ter os documentos necessários para transferir ou para deixar provisoriamente os seus bens, as suas contas, as suas empresas em ordem e, principalmente, no caso das crianças, eventualmente passar uma autorização de custódia provisória para as crianças. Então, isso é basicamente isso e, sobretudo, não tomar decisões sobre medo, sobre a tensão, sobre a preocupação. Calma. Que conselho dado hoje aos brasileiros que estão pensando em vir para os Estados Unidos? Olha, não mudou, enfim, mudou no sentido de que é mais difícil obter os vistos, porque os consulados estão trabalhando com pouca gente. Os consulados, segundo a informação que eu recebo. A informação que eu tenho para dar é o seguinte: a vida continua como ela é. Quer viajar aos Estados Unidos como turista, venha, tenha o seu visto, não haverá nenhum problema. Venha sempre legalizado.
as viagens do passado através de coiotes, etc., essas estão sob risco muito sério, muito sério. Então, não há preocupação se a documentação estiver toda em dia. Em nome da equipe do programa Âncora Livre, agradecemos a essa entrevista maravilhosa prestada pelo embaixador Santiago Mourão e por estas informações tão relevantes. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Terezinha, por esta oportunidade e este privilégio para o consulado de poder falar diretamente aos gaúchos, reitero, que é o estado pelo qual tenho imenso carinho, e para o programa Âncora Livre, e estamos aqui em Boston à disposição. Muitíssimo obrigado a vocês por esta oportunidade. Muito obrigada. O Centro de Eventos da PUC-RS recebeu o maior evento holístico do Brasil, que foi o 17º Encontro Holístico Brasileiro, com a participação de mais de 5.000 pessoas abordando o tema ciência, saúde e espiritualidade. Giovanni Cherini, o grande criador do Encontro Holístico Brasileiro, que hoje está na sua 17ª edição. O que podemos falar a respeito deste momento mágico? Um final de semana de uma grande cura, porque nós estamos todos carregados. A nossa mente está completamente poluída. Na medida que nós olharmos lá o Sermão da Montanha, que diz assim: felizes daqueles pobres de espírito, porque para eles tem o reino do céu, é justamente isso, para a gente limpar o nosso ego, limpar as nossas mazelas e retirar um pouco das raivas, dos medos, dos ódios, e a gente poder preencher tudo isso com aquilo que encanta a vida das pessoas, que é a generosidade, a cooperação, a vida sendo vivida na sua essência. A maioria das pessoas fazem velório do seu futuro, todos os dias. Velam o seu futuro assim, porque amanhã vai ser pior, daqui a um tempo vai acontecer isso, e sempre pelo lado negativo. Nós precisamos mudar a mente humana, que infelizmente, principalmente após as redes sociais, as pessoas estão completamente perdidas, e esse evento tem o objetivo da gente se encontrar, porque eu também preciso do evento, por isso que eu faço ele todo ano. Qual a principal mensagem que o público vai levar daqui quando terminar o evento? A mensagem é buscar a sua essência. Nós viemos da Terra, e para a Terra, um dia vamos voltar. E é pela Terra, é pelo Sol, e entender que o alimento é a maior cura que as pessoas podem fazer. E muita gente nem percebe, muitas vezes, quando está comendo. Então, o teu alimento é o teu remédio. Essa é a grande missão desse final de semana aqui na PUC. E a água? A água, não tenho dúvida, a água, o ar, né? Então, nós está aqui, a aromaterapia está aqui, para nós respirar bem. O ozônio está ali, para a gente respirar bem também. Enfim, venham para cá, que vocês vão sentir a força da emoção e despertar o teu potencial máximo, né? O teu gigante interior que está dentro de você. Educação é isso, educação não é formal, aquela que você vai na aula, faz o primeiro, segundo, terceiro grau. Educação é você se reinventar a partir do teu eu interior. Por isso que nas meditações eu vou trabalhar muito o perdão, vou trabalhar muito o autocuidado e vou trabalhar muito na meditação a retirada das raivas, dos ódios, para que a gente possa viver uma vida melhor. Fabian Laszlo vai falar sobre a nova prática da aromaterapia. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a importância dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são componentes, né, que a gente utiliza na prática da aromaterapia para tratamento físico, emocional.
Apesar da gente ter, as pessoas terem uma visão muito simplicista, né, do que é o uso dos óleos essenciais da aromaterapia, hoje aliás, amanhã de manhã, né, na minha palestra, eu vou estar falando um pouquinho sobre como que essas moléculas elas têm um nível de importância muito grande, simbiótico, dentro da floresta, onde as árvores e as plantas liberam no meio ambiente e interferem na imunidade dos animais, dos seres vivos todos que existem ali dentro. Interfere não só na imunidade, mas até mesmo na questão de aspectos emocionais, cognitivos, questão relacionada também até ao próprio envelhecimento, né? E aí vai ser uma palestra onde a gente vai trazer algumas evidências científicas, né? Algumas informações muito ricas para quem vai estar presente aqui, para transpor um pouco essa visão, às vezes limitante, que a gente enxerga, às vezes, da aromaterapia. Né? Exatamente como é que se quebram esses paradigmas, as comprovações que vocês já têm dos óleos essenciais, como é que funcionam diretamente na melhora da saúde? Então, a gente teve um avanço muito grande a partir do ano de 2000 para frente, através da descoberta dos receptores olfatórios, que não são só olfativos, são os receptores ectópicos, que estão presentes em todas as células do corpo. Então, a gente tem receptor olfatório no coração, no rim, na nossa pele, temos no pulmão, no cérebro, e através da ligação nesses receptores, nesses diversos tipos de tecidos, a gente vai ter diversas funções que essas moléculas vão exercer. A gente tem que compreender que a aromaterapia ela é uma forma de fitoterapia. É um tratamento farmacológico que atua nesses receptores olfatórios que modula o nosso DNA, como alguns genes se expressam e os tipos de proteínas diferentes que eles produzem. Então, com isso, a gente vai ter efeitos anticancerígenos, ações anti-inflamatórias, regenerativas de tecidos, né? Por exemplo, para a pele, a gente pode alcançar resultados muito bons para a parte cosmética ou de tratamento de doenças como dermatite, psoríase. E aí, com essa descoberta, a gente teve um salto muito grande, né, no estudo dessa ciência. É por meio de gotas e também olfativo, é isso? Tem várias formas de usar. A gente tem a aplicação tópica, a aplicação via inalatória e também a aplicação via oral. Né? E tem também até uso via supositório. Aí, no caso, a pessoa precisa, muitas vezes, ser orientada por um profissional competente a fazer um curso para saber qual a via certinha que ela tem que administrar para alcançar um resultado melhor. Comprovadamente, quais as principais melhoras de saúde que esse método eficaz proporciona às pessoas? Sem dúvida, a ansiedade, insônia, esse acho que é um dos grandes males, né, da humanidade atual. E para a ansiedade a gente tem um resultado magnífico, né? E com isso já vai diminuindo o estresse, vai afetando também a questão das inflamações, que a área de desinflamação também é muito boa a atuação dos óleos essenciais. Mas especificamente na ansiedade a gente tem estudos amplos que foram feitos com a lavanda, né, que é vamos assim dizer, na aromaterapia o óleo essencial mais consumido no mundo, e que culminaram na patente de um medicamento na Europa, que é o Silexan, que se baseia basicamente em 2 gotinhas de óleo de lavanda numa cápsula, que a pessoa toma diariamente para tratamento de ansiedade. E em vários estudos bem sérios, né, médicos, eles puderam comparar com a paroxetina e com o lorazepam, que são medicamentos de mercado, e a lavanda teve resultado igual ao deles, sem os efeitos colaterais. Então, isso tem rompido muitos paradigmas que a gente tem visto que é possível a gente conseguir tratar de certas condições sem alguns medicamentos alopáticos que podem ter efeitos colaterais com resultado tão bom quanto eles. Mas é lógico, né, sem tirar o papel da medicina tradicional, porque a gente tem certas circunstâncias que a gente não vai conseguir substituir só com óleo essencial. Então, isso precisa ser realmente acompanhado por um bom profissional, principalmente um médico também aberto a esse tipo de prática. Perfeito, muito obrigada. Nada. O palestrante André De Rose, que é professor de yoga há tantos anos, agora ele está está quebrando um paradigma, dizendo que yoga não é exercício de respiração. Como é que funciona isso, André? O yoga ele tem exercícios respiratórios, mas a finalidade desses exercícios respiratórios não é o aumento da capacidade pulmonar, não é a capturar prana, não é nada disso. O objetivo principal do pranayama é controlar a mente. E aí é que o exercício vai funcionar em cima dessa ideia. Porque muita gente falou pranayama, que é uma técnica do yoga, que é sobre respiração também, eles acham que é só respirar. E não é. Eles estão deixando de fazer a parte principal do pranayama, ou seja, não estão fazendo pranayama quando fazem só respiração.
Algum exercício prático que tu quer dar alguma dica a respeito? Olha, eu posso dar um exercício de respiração que é usado para fazer pranayama e que pode ajudar muita gente que está ansiosa, que está nervosa. Eu não sei se vocês já repararam, quando você solta o ar devagar, há uma queda nos batimentos cardíacos. E isso se dá por uma alteração metabólica, que é a produção de um estímulo vasovagal. Então, se você inspira e solta o ar bem devagar, isso vai produzir um impulso vasovagal. O que é isso? Ele vai produzir um impulso nervoso que vai fazer toda a sua musculatura relaxar. Isso cria uma queda na pressão sanguínea, nos batimentos cardíacos, ou seja, metabolicamente você funciona mais lento. E isso pode te ajudar em quê? A controlar a ansiedade, medo, um ataque de raiva. Então você está com raiva, está com medo, ou está nesse estado de pânico, inspira, dá uma breve segurada e depois solta bem devagar. E a proporção, você inspira, por exemplo, em 4 segundos e esvazia em 8. O truque é soltar o ar mais devagar do que você inspirou, que é isso que vai produzir o estímulo no vago. Muito obrigada, vamos tentar. Até a próxima.